Olá, queridonas! Tudo bem com vocês? Vem cá, vamos dar um abraço! Que saudade de vocês aqui do canal! Voltei! E olha só, voltei fora do planejado. Porque chega essa época do ano, eu já tô me acostumando com isso, mas esse ano está intenso. Chega essa época do ano, temos várias queridonas na educação infantil e encontram o meu canal e correm desesperadamente lá na minha outra rede social, aquela que começa com I e termina com GRAM. E aí me mandam várias perguntas sobre esse retorno. Eu estava traçando um caminho, só que devido ao fluxo intenso de mensagens que eu tenho recebido e as mensagens são muito parecidas, eu vim aqui fazer esse vídeo para ajudar você, que é uma queridona que acabou de nascer na educação infantil, uma recém-nascida. Então, esse vídeo é para você. E também esse ano eu estou percebendo aí um fluxo maior de rapazes na educação infantil. Então também esse vídeo é para vocês. Para você que é uma queridona de carteirinha aqui do canal, muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez nesse vídeo. E provavelmente você vai escutar aqui coisas repetidas. Mas eu quero te desafiar a colocar aqui nos comentários algo que para você é imprescindível aí no começo das aulas, para contribuir com aqueles professores que estão chegando na educação infantil. Parece assim que abriram um avião e falaram para os professores, ó, vai! Vai! E de fato é que a prática pode assustar. Mas eu venho aqui para te avisar que não precisa ser assustador. Porque lá quando eu comecei, há uns 10 anos atrás, era meio assustador. Porque a informação ainda estava assim, começando a surgir. Tinha pouquíssimos profissionais na nossa área aqui compartilhando gratuitamente suas experiências, suas vivências, sua prática em sala de aula. Porque eu acho que sala de aula é muito prática. A cada ano a sua prática vai se renovar e vai se lapidar. O primeiro ano é um grande laboratório. Então eu já começo esse vídeo aqui com algo muito importante que é, você vai errar. E não se condene, não se martirize por isso. Esteja pronta para errar e para aprender. Faz parte de todo o processo. Seja paciente com você, porque eu vejo que vocês ficam muito desesperadas com as novidades, com os erros. Se colocam no lugar de muito medo. Não fique nesse lugar. Sai daí. Um dia eu já estive aí. Quando eu comecei, eu já estive nesse lugar. E hoje eu posso dizer que ele só mais vai te atrapalhar a evoluir. Olhe para os seus erros, assim como você olha para os erros dos seus alunos, que é o quê? A criança errou? Ela tá aprendendo, gente. Vamos ser pacientes. Assim como você também tá aprendendo. Seja paciente. Então, eu organizei esse vídeo com sugestões para professores de dois grupos da educação infantil, que são crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e o grupo de crianças pequenas, que vai ali de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Tem o grupo de bebês, que é de 0 a 1 ano e 6 meses. Sinceramente, eu não tenho experiência com essa faixa etária, ok? Por isso, eu vou indicar para vocês o Instagram da Aline. A Aline, não tô ganhando nada por isso, é porque eu, assim, sou admiradora do trabalho do berçário que a Aline desenvolve. Lembrando que esse canal já tem diversos outros conteúdos, ainda que sejam de anos passados, sobre o volta às aulas, sobre como lidar com turmas, por exemplo, do berçário 2, turmas de crianças muito bagunceiras, como organizar aí uma sequência didática, enfim, tem muito conteúdo para você que está chegando na educação infantil meio que perdida. Então, vou deixar aqui minha playlist de volta às aulas para professoras. Tem também a playlist de volta às aulas com atividades. Vou deixar tudo linkado aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo aqui, certo? Então, para você que acabou de chegar na educação infantil, independente da sua turma, você pousou na educação infantil, o que eu, no seu lugar, hoje, faria? Primeiramente, eu saberia qual é a turma que eu entrei. Exemplo, estou trabalhando com uma turma de 3 anos. O que uma criança de 3 anos tem que aprender? O que eu devo esperar do seu desenvolvimento? O que eu posso auxiliar no desenvolvimento das suas habilidades? Qual é a melhor maneira de ensinar? Qual é a melhor maneira que essas crianças aprendem? Então, faça essas perguntas. Como eu disse lá no começo do vídeo, quase não tinha conteúdo gratuito, acessível para você aprender. Mas, gente, posso falar? Tem muito conteúdo gratuito aqui na plataforma para você, para te auxiliar nesse começo. Vídeo gratuito, 1001 podcasts de educadores, livros que são muito mais baratos do que talvez um curso. Aproveite, já começa o ano aqui, ó,
investindo nesse livro aqui. Se eu não me engano, ele tá aí na faixa dos R$ 25, mas vai te ajudar a entender o cérebro da criança, principalmente na primeira infância. Aqui tem muitos exemplos. Fala também de crianças maiores, porém eu acredito assim que vai te dar uma outra noção de como você vai lidar com comportamentos que são um pouco difíceis de crianças que estão na educação infantil. Próxima pergunta que eu me faria é: quais são os objetivos que as minhas crianças devem alcançar ao longo desse ano? Para eu não trazer coisas nem além, nem abaixo daquilo que elas podem fazer. Isso em vários aspectos, tanto em questão de conteúdo, quanto em questão de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, corporal, no seu desenvolvimento amplo, ok? Então, pesquise, vire especialista na criança em que você tem aí nas suas mãos. Já falei isso em outros vídeos. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo e perdemos um pouco a linha de raciocínio daquilo que no momento é a nossa prioridade. Então, outra pergunta: quais são os melhores materiais, os melhores recursos, os melhores brinquedos que eu posso usar com a minha turma? Por exemplo, bebês, eu não recomendo, principalmente agora no começo do ano, materiais pequenininhos. Mas para crianças maiores, tem materiais que já são muito infantis para eles, então eles não vão ter muito interesse naqueles materiais, certo? É bom fazer essas perguntas para você ter uma percepção e se manter sempre atualizado naquilo que o seu grupo tem interesse naquele momento, naquela época. Porque é o seguinte: se você é uma professora aí já há muito tempo, com certeza você já percebeu que a cada ano, ainda que você esteja com a mesma faixa etária, essas crianças estão ficando diferentes. E aí, falando de crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos, essas crianças geralmente vão apresentar o quê? As birras e também outra coisa que ninguém gosta, que são o quê? As mordidas. Faz parte. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu falo especialmente desse desenvolvimento da fala e da linguagem. E a mordida tá relacionada com isso também, porque a boca dessa criança, dessas crianças, é a primeira mãozinha. É aqui que ela vai perceber primeiramente o mundo ao seu redor, incluindo as mordidas. Tcharam! Eu sei que ninguém gosta disso, mas você que vai começar com uma turminha dessa, se intere por que acontecem as mordidas. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu tenho também, que é do berçário 2, onde eu falo mais um pouco sobre isso e deixo aqui alguns vídeos também para te ajudar a entender melhor o porquê que isso vai acontecer. A birra é a mesma coisa, faz parte. O cérebro da criança ainda está muito no eu, ainda está muito imaturo. Ela está aprendendo a lidar com essas emoções. Nós, como adultos, precisamos o quê? Lidar com as nossas emoções para lidar com as emoções dos nossos alunos, para não ficar assim desesperados ao ver uma criança chorando, gritando, berrando, mordendo. Saber que aquilo ali tem um fundamento. E você saber disso vai auxiliar essas famílias que estão chegando. Muitas vezes, turmas dessa idade não tem ainda outra criança ali dentro da família. Então, os pais, os avós, as tias, a família toda fica assim, horrorizada quando a criança chega em casa mordida, ou quando é o contrário, a criança é o mordedor. Mas tudo tem um porquê e é bom você saber para orientar. Eu, sinceramente, usaria logo a minha primeira reunião do ano para esclarecer todas essas questões da mordida e da birra e já traçar um plano com essas famílias falando o que você vai fazer diante disso e o que você espera delas diante disso. É uma fase que vai passar, com orientação e constância nessa orientação, vai passar, faz parte, tá bom? Outra coisa é a questão da autonomia nessas turmas bem pequenas. Aqui no Rio, nós costumamos chamar de berçário 2, maternal 1, maternal 2, ok? Então, se eu falar isso, não se confunda, porque eu sei que tem algumas regiões que as nomenclaturas são diferentes, tá? Geralmente, quem tem a primeira experiência com essa turminha, fica assim, no mundo encantado, porque eles são muito fofinhos, são muito tchucu-tchucos, enfim. Mas não caia nessa besteira de achar que essas crianças são assim, nenenzinhas, porque elas não são. Elas estão absorvendo principalmente aquilo que você demonstra através do seu comportamento, do seu corpo e também aquilo que você fala. O começo do ano é um pouco esquisito porque elas não vão interagir muito com você. Elas vão ficar geralmente ali olhando pra você como se você não estivesse falando nada. Algumas não vão fazer os comandos que você está dando e fique tranquila,
e continue fazendo o seu papel de professora, porque uma hora o download vai fazer ali nesse neném entre aspas, e essa criança vai começar a reproduzir aquilo que você por vários dias ficou fazendo. Eles vão começar a entrar na rotina. Então mantenha a constância e não perca o seu ânimo, porque uma hora vai acontecer. Uhul! E não se desanime se você falar assim, essa turma aqui não tem muita emoção. Eu já falei aqui num vídeo que eu achava isso também. Só que assim, queridonas, principalmente as turmas de berçário 2, é uma explosão de acontecimentos no sentido de evolução dessas crianças. Eles vão evoluindo a cada momento, a cada mês tem uma novidade. Você que pega berçário, você vai acompanhar a criança andando com autonomia, porque às vezes a criança vai chegar ainda meio assim, igual o João Bobo, mas com o tempo ela vai aprender a andar com segurança, vai aprender a correr com segurança e vai correr muito, vai começar a desenvolver a sua lateralidade, vai começar a desenvolver a sua fala, ampliar o seu vocabulário, vai aprender a ter ações com mais autonomia. Por isso que eu falei da questão da autonomia. Você pode começar a ensinar essa criança a pegar e a guardar seus objetos, a colocar o sapato ali no cantinho, a sentar na mesinha para começar a se organizar para comer, a incentivar com que essa criança coma sozinha, faça suas refeições sozinhas, identifique os seus elementos. Então tudo isso vai acontecendo com a sua orientação. E é muito legal de participar disso, é muito gratificante participar disso e emocionante. Fico emocionada, gente, porque assim, gente, vocês estão participando da vida de uma criancinha. Olha a confiança. Inclusive, receba essa consciência que eu estou te dando agora. Você está fazendo parte de algo muito importante. Você está sendo um construtor de um momento muito importante na vida de um ser humano, que é a sua primeira infância. As nossas bases na vida de adulto tá lá na primeira infância. Muitas coisas, às vezes, nós não vamos nos lembrar, mas está lá guardado em caixinhas. Então, abençoe a vida dos seus pequenos alunos, ainda que eles sejam muito bebezinhos, ainda que ali no momento esteja parecendo que ninguém tá te dando ouvido. Abençoe a vida dessas crianças e tenha consciência disso, através das suas falas, através das suas ações, certo? E deixe isso bem claro para a família dos seus alunos. Muitas vezes essas famílias vão chegar inseguras. Eu tenho aqui um vídeo do Berçário 2 onde eu falo mais sobre as famílias. Então busque criar esse vínculo e esse laço não somente com essas criancinhas, mas também com as famílias. Como assim, Thay? Deixando claro que você é consciente do tesouro que tem aí na tua mão. Se você ainda não tem essa consciência, toma aqui, te entreguei. Eu me pergunto, agora falando de crianças de 4 a 5 anos, eu manteria essas outras perguntas que eu fiz, só que aqui no lugar dos comportamentos vai ficar diferente. E assim, o tempo vai passando e essas crianças de 4 e 5 anos, agora, com essa idade, elas são assim, mini adolescentes, tá? Então, nós temos que ficar ligadas, porque essa é uma fase que não vai ter mordida, não vai ter birra. E se tiver, ligue uma antena, porque essas crianças já não são mais para ter esse comportamento, certo? Então, se você vê que tá acontecendo isso, investigue, converse com a família, ok? Só que nesse momento, nessa fase, são as curiosidades com o seu corpo e com o corpo do outro, tá? Então, assim, eu falo isso pra vocês, não é pra, ai meu Deus, é pra vocês se prevenirem, porque faz parte, eles estão se conhecendo, tá? Faz parte do processo, mas nós temos que ficar atentas e ligadas para as coisas não saírem um pouco do controle. Geralmente, nessa idade, essas crianças já começam a falar muito sobre namoro. Às vezes, pode ser o seguinte, essa criança tem irmãos mais velhos, e esses irmãos mais velhos assistem conteúdos para criança, para adolescentes, para a idade deles. E o outro tá ali do lado assistindo a sériezinha que tem ali o doraminha, a sériezinha que tem o pessoal se beijando, e vai começando, né, a ficar na cabeça dessa criança de 4, 5 anos e vai começando a dar curiosidade. Outra possibilidade é essa criança fica vendo os pais peladões em casa, ou então só assim de roupas íntimas. E essa criança já tá numa fase de que, opa, eu tenho uma coisa, a minha mãe tem outra coisa, o meu pai tem outra coisa, porque o corpo da criança, ainda que seja uma menina, tem diferença de uma mulher. Então essa criança já tá percebendo. E ela vai querer tirar essas dúvidas aonde, galera? Na escola. Ô, gente, não deixem as meninas irem com os meninos para o banheiro. Agora, outras vezes, eu espero que isso
não aconteça com nenhuma de vocês. Outras vezes pode, de fato, estar acontecendo algo difícil aí com essa criança. E por isso que eu falo, não faça alarde quando você vê a criança tendo essas atitudes. Você vai naturalmente investigar como, Thay? Aliado à conversa, você também vai colocar aí as representações. Você vai observar como essa criança tá brincando. Outra coisa é desenhos, massinha. Então você vai trazer intencionalidade sobre esses assuntos através de representações, como eu já disse. Casinha, vamos brincar de boneca. Se os dois lados, dependendo aqui do lado natural, se tiver algo muito assim, fora da caixinha, vai ser necessário conversar com essa família, tá? E desse lado aqui também. A primeira coisa que eu faria seria levar tudo isso à minha direção ou à minha coordenação, tá bom? Então, isso aqui é o que eu deixo aí de sugestão para vocês. As principais características para mim, na minha experiência, que vai diferenciar a nossa conduta aí dentro dessas turmas e as escolhas das propostas que nós vamos fazer e levar para dentro da nossa sala de aula, principalmente nessa primeira semana que tem que ser o auge, assim, essa escola é muito boa, você tem que amar isso aqui, criança. São o seguinte, crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos, elas são muito visuais e elas gostam muito de objetos. Isso é o que vai reter a atenção maior dessas crianças, certo? Já as crianças de 4 a 5 anos, elas são muito corporais. Toda brincadeira que elas querem fazer é se agarrando, é correndo, é pulando, gritando. E se você começar a podar isso demais na sua turma, você não entender isso, essas crianças vão começar a ficar igual pipoca com você. E não vai ser uma experiência legal. Então eu separei aqui 2 tópicos para esses 2 grupos. Primeiro eu vou falar coisas que eu faria e coisas que eu não faria com turmas de 1 ano e 7 meses a 3 anos, certo? E depois eu vou repetir com turmas de 4 anos a 5 anos. Então, vamos lá. Para você que vai estrear numa turma de crianças bem pequenininhas, lembre-se disso. A primeira semana vai ser assim, de altos e baixos. Se prepare, mas não seja rígido naquilo que você se preparou. Por exemplo, você fez um planejamento, mas você tá vendo que não tá dando certo e você tá começando a ficar incomodado porque na tua cabeça, você tem que fazer aquilo ali. Você não pode sair do roteiro. Então, não faça isso. Leve o seu planejamento para você estar organizada, mas seja flexível, ok? Porque esse é um grupo que tem dificuldade nessa adaptação. Às vezes é a primeira separação dessa criança entre a sua família. Então vai haver esse período aí de adaptação com chorinho e faz parte do processo. E a minha sugestão é que, principalmente na primeira semana, você crie espaços na sua sala de aula com os recursos que você já tem aí na sua escola, tá? Pelo amor de não vai gastar dinheiro. A única coisa que eu sugiro que você invista é numa pistolinha de bolinha de sabão, porque bolha de sabão salva vidas de professoras. Principalmente quando sai assim um monte, quando não tem nada dando certo, pega a pistolinha e arrasa, porque as crianças amam. Voltando à ideia dos cantinhos, você vai preparar o seu ambiente para receber essas crianças, tá? E a minha sala é muito pequena, você pode fazer só 2 cantinhos, tá? Organize esses materiais, brinquedos, recursos, objetos, enfim, que atraiam a atenção da criança. Ela vai entrar nesse ambiente, provavelmente ela vai olhar para você, é uma estranha para ela e vai chorar. Mas se ela entrar nesse ambiente e tiver materiais interessantes ao olhar dela, como eu disse, crianças pequenas se atraem por coisinhas, objetos, ela vai ali, ela vai querer descobrir o que aquele brinquedo diferente da casa dela vai fazer, como que ela pode brincar com aquelas panelinhas. E eu sugiro que você use brinquedos e materiais, jogos, enfim, que a criança consiga criar e brincar sozinha sem que você precise necessariamente estar ali, ou seja, materiais seguros, tá? Então eu fiz uma lista aqui de materiais para falar para vocês. Atividades com brinquedos, materiais e objetos interessantes, organizados no ambiente para chamar a atenção das crianças e criar espaços de conexão. Por exemplo, bonecas, carrinhos, bolas, bichinhos, panelinhas, instrumentos musicais de brinquedos, chocalhos, bandeirinhos, tamborzinho, violãozinho, etc. Colher de pau, fantoches, livrinhos de plástico. Por que eu coloquei livrinhos de plástico aqui? Porque
se você usar aqueles livrinhos de folhinha assim mole, queridona, vai ser rasgado no primeiro momento. Porque as crianças desse grupo, elas ainda estão aprendendo a manusear todo esse material, tanto quanto canetinhas de cera, papéis, livros de folhas de papel, né? Porque tem aqueles cartonados. Então, evite nesse primeiro momento deixar livre para a criança. Então, eu coloquei aqui, livrinhos de plástico, são aqueles livrinhos para ir debaixo da água, ou então peguem um livrinho cartonado, tá? Caixas de papelão montadas, aí você pode colocar coisas ali dentro para essa criança fazer o quê? Ir investigar, ir tirar e colocar. Ou então ela vai querer entrar dentro da caixa. Caixas desmontadas para as crianças desenharem. Ah, outra coisa, eu não tô falando isso aqui, essa lista, para você encher sua sala de aula com essas coisas, tá? Não entenda dessa forma, mas eu estou aqui te sugerindo materiais para que você possa selecionar e ver aqueles que se adequam aí à sua realidade, ok? Materiais recicláveis com diferentes tamanhos. Crianças adoram, gente. Embalagens como de shampoo, de amaciante, embalagens coloridas, de diferentes tamanhos, formas, elas adoram. Então você pode formar essa estação também, que com certeza elas vão investigar o que é aquele material. Potinho para as crianças colocarem e retirarem coisas dentro. Eu tenho aqui em casa, ó, potinho com pompom. E aí, eu tiraria, claro, isso aqui, ó. Isso aqui, de jeito nenhum, você vai deixar à disposição da sua turma. Mas, por exemplo, esse aqui, ó, não cabe no nariz, cabe na boca, mas dá tempo de tirar, tá? Então, você pode procurar, é super baratinho esses pompons aqui, ou você pode fazer bolinha de papel mesmo, que aí é melhor até que é maior, e colocar dentro de potinhos e deixar que a criança descubra como que ela vai brincar. E ali a criança vai ficar, ó, super distraída muito tempo e curiosa, dando espaço para essa adaptação acontecer. Jogos de encaixe, varal com tecidos coloridos, cama de gato, caixa com papéis para rasgar e amassar. E a partir daqui, são coisas que você pode ter, mas vai ficar no seu domínio, que é o quê? Bolinha de sabão, folhas brancas ou coloridas, papéis picados, borrifadores com tintas coloridas, pintura com giz de quadro no chão e etc. Tudo isso, como eu já disse, com organização. Você vai montar as estações, digamos assim, para que as crianças possam ter autonomia de explorar. E aí, o que você vai fazer quando essas crianças entrarem na sala de aula? Você, no primeiro dia, não força a barra, não pega a criança no colo, sabe? Ah, a família quer entrar na sala, vem família, vamos lá, vamos lá. Prepare atividades que você não precisa necessariamente tocar nessa criança. Porque, lembrando, você é uma estranha para essa criança. Então, assim, recebeu as crianças nesse ambiente, coloca uma musiquinha suave, não vai me colocar funk do pão de queijo, pelo amor de Deus, não me coloque isso, não me coloque música com batida muito forte, porque a criança já vai entrar ali com o ritmo acelerado, a música mexe com a gente, certo? Então coloque uma musiquinha suave, se você quiser, ou deixe o ambiente silencioso, ou coloca algo bem baixinho, uma música cantada baixinho. Eu adoro as músicas do Palavra Cantada, que são animadas, mas são controladas, então você pode colocar baixinho nesse ambiente. Receba essas crianças, deixe que elas explorem os ambientes. Vai ter criança pirando, invadindo a sala assim igual um foguete, correndo, bagunçando, mas você preparou esse ambiente para isso acontecer. Ah, você vai falar assim, não tem massinha não na tua lista? Pode ter massinha com a sua supervisão, mas eu no primeiro dia não usaria, porque sabemos que as crianças gostam de comer massinha, tá? Então, assim, acho que não vai ser legal uma criança comer massinha na frente da família se estiver ali na sala de aula, ok? Mas se você tem uma criança que tá chorando muito, você precisa dar atenção para essa criança no colo, ela tá ali individualmente com você, você tem as suas assistentes, você tem outros professores nesse ambiente, você pode usar a massinha como um recurso para acalmar essa criança que tá ali com você na sua supervisão, ok? Então, voltando, as crianças entraram nessa sala preparada, deixe que elas explorem e você vai entrar na brincadeira delas. Você vai ver que as crianças estão lá, por exemplo, brincando com os potinhos. Você vai chegar
e vai sentar com elas e vai também brincar a brincadeira delas. Você vai ver que as crianças estão olhando o livrinho. Você vai chegar, vai sentar e vai ler o livrinho com elas. Vai mostrar, olha crianças, olha isso aqui. Vai chamar, primeiro entra a brincadeira para depois trazer para você, ok? E assim, por que que é legal essa questão de ter aí as estações de brincadeiras, ainda que não seja muitas estações? Porque as crianças que são mais dadas, digamos assim, elas vão querer explorar, elas vão estar curiosas. E aí, aquelas crianças que têm mais dificuldade nessa adaptação, você vai ter ali um momento calmo para poder pegar essa criança no individual, para dar mais atenção, porque as outras crianças vão estar naturalmente envolvidas com as atividades que você ofereceu ali naquele ambiente, tá bom? Com certeza, eu também faria momentos de registro coletivo. Por exemplo, técnicas de pintura, técnicas de colagem, atividade em que todas as crianças estão ali ao meu redor, desenhando, riscando, pintando, criando numa folha grande, principalmente nessa primeira semana. Eu não faria atividades em folhinhas, eu vou falar sobre isso no próximo, tá? E outra coisa, evite ao máximo deixar todos os materiais de pintura, por exemplo, tintas, a livre acesso das crianças. Porque crianças da cidade têm uma péssima mania de pegar tudo e fazer o quê? Jogar pro alto. Então, vamos lá, você organizou sua sala maravilhosamente bem, vai fazer uma atividade ali, todo mundo no chão, pintando uma folha de 40 quilos com tinta, e aí você colocou essa tinta no chão. Vai lá o Joãozinho maravilhoso e vai fazer o quê? Jogar pro alto. Ou então alguma criança pode andar ali no meio e derrubar, e aí aquela atividade vai ter que ser interrompida para atender aquela demanda, e nós não queremos isso. Então, limite o material por enquanto nessa primeira semana, nesse primeiro mês, e vá aos poucos apresentando para essas crianças e dando essa noção de que não é para jogar pro alto. Tenha sempre cuidado em deixar a tinta enroscada. Dê preferência para colocar a tinta disponível num prato raso de plástico, e aí bem pouquinho, tá? Porque aí, se a criança jogar, o estrago vai ser menor, ok? E ao longo do ano você vai orientando essa criança, não é na primeira semana de aula que isso vai acontecer. Outra coisa que eu me prepararia muito para essa turma de crianças pequenas é uma playlist com músicas para essas crianças. Eles adoram músicas de comandos e movimentos. Mas no começo, como eu disse lá no início do vídeo, vai ficar meio assim parecendo que você está fazendo sozinha, tá? É assim mesmo. Mas vai repetindo, vai fazendo, que vai chegar o grande dia. Escuta o que eu tô te falando, tá? Ah, mas eu tenho vergonha. Querida, me desculpe, mas você é professora. Pega a tua vergonha, coloca no bolso, ó, e começa a cantar. Eu não sou fã de usar muito músicas assim em aparelhos, tá? Ah, vou botar aqui no celular. Não, eu gosto mesmo, sou old school, gosto de sentar e cantar. Outra coisa, na primeira semana você vai querer fazer a rodinha e não vai dar certo. No primeiro mês também não vai dar muito certo. Então, senta, vai ter sempre uma criança ou outra que vai ter mais intimidade com você, chama essa criança para sentar, né, ali ao seu lado, pede para suas assistentes nesse primeiro momento sentar também com você na rodinha, para que as crianças possam começar a ter um modelo. Você vez ou outra vai ter que levantar para pegar a criança? Sim, mas tudo é questão de constância. E na primeira semana em especial, não se prenda a isso. Senta na rodinha, convida para sentar do seu lado, mas quem quiser ficar em pé, deixa em pé. E aí você vai cantar, você usa chocalho, usa recursos visuais para chamar a atenção das crianças, porque aos poucos isso também vai fazendo um downloadzinho ali na criança e ela vai aprendendo com a constância, com a repetição da rotina, que aquele momento é momento de sentar. Outra coisa que eu prepararia são recursos visuais. Porque, como eu já disse, essas crianças são atraídas muito por essa parte visual. Então, assim, eu quero cantar a música do patinho colorido. Com certeza eu faria vários patinhos coloridos para cantar a música do patinho colorido. Porque os recursos visuais, assim como aqueles brinquedos que você ofereceu na sua sala de aula, vão ser pontos de conexão entre você e essa criança que está chegando.
Uma coisa também que eu não sou muito fã de fazer no início é o momento da história com livros. Inclusive, amo esse livro aqui. Mas de início, eu percebo que as crianças não ligam muito para livros. O que eu faria? Vi uma história muito legal, vi a história do ursinho. Ah, eu vou procurar um ursinho lá no Google para contar a história do ursinho. Ainda que eu use o livro, eu vou ter aqui um ursinho no tamanho de uma folha A4 para contar essa história. Agora vamos lá. O que eu não faria nessa minha primeira semana com turmas de 1 ano e 7 meses a turmas de 3 anos seria atividades muito longas, atividades em que essas crianças precisem ficar sentadas, atividades em que eu preciso dar muitas orientações. Essa semana definitivamente não é para isso. Você só vai se estressar se você colocar esse tipo de atividade. Por isso que prepare o ambiente e deixe a criança explorar. Então, tenha em mente que essa semana é para a criança se familiarizar com o ambiente. O seu trabalho é mediar e participar e observar o que está acontecendo nesse lugar. Muitas atividades em folhinhas também de jeito nenhum eu faria. Por isso que eu coloquei atividades coletivas se você tem a necessidade de registrar. Principalmente se tratando aí de crianças que têm geralmente entre 1 ano, 2 anos, essas crianças vão aprender com você o que são os materiais que nós usamos nas atividades. Geralmente é assim, uma ou outra criança já vem de casa conhecendo, mas em grande parte é com você que elas vão conhecer. Então, o que é a textura de uma tinta? O que é um pincel? O que o giz de cera faz? O que uma canetinha faz? Qual é a função da folha? É para eu amassar? É para eu botar na boca? Não, é para eu pintar. Então, isso tudo, essas crianças vão aprender com você ao longo desse ano. Vão se familiarizar com a utilização desses materiais. Então, pegar uma criança muito pequena, colocar de frente para uma folhinha, dar para ela uma tinta na primeira semana, acho que não vai ser muito legal. Então, dê preferência por atividades coletivas ou até 0 atividade no registro de papel nessa semana. Tá, e como que eu posso registrar esse dia? Numa fotinha, num videozinho em que você esteja ali descrevendo o que essa criança tá fazendo, sabe? Ah, eu tirei foto aqui dessa criança brincando na primeira semana com os materiais disponíveis. Explica numa legenda por que você fez esse cantinho com esses materiais. Quais são as funções desse cantinho com esses materiais? Criar esse ambiente seguro para essa criança explorar com autonomia, para que vocês possam se conhecer e comece a existir esse vínculo professora e aluno, certo? Então, você pode adaptar essa semana, mas tudo tem que ser conversado com aquelas pessoas que estão por trás de você, que é a direção, a coordenação. Então, antes de fazer isso aqui que eu estou falando, é bom você verificar com a sua coordenação ou direção. Outra coisa que eu também não faria seria colocar brinquedos ou objetos que demandem, assim, muitas explicações para as crianças poderem interagir. Pense em coisas que as crianças possam ter, mais uma vez, autonomia para brincar. Que elas possam criar a brincadeira delas sem que você tenha que ficar ali mediando o tempo todo. Agora vamos passar para as minhas sugestões para grupos de crianças de 4 a 5 anos.